Brasil e Escócia se enfrentaram pela terceira rodada na Copa do Mundo de 2026, melhor jogo da seleção brasileira até então na Copa. E o Ancelotti está prometendo que está cumprindo. O Brasil está melhorando a cada jogo. Mas antes de falar em si do jogo e como foi o 3-0 para o Brasil, que poderia ter sido 4 se não fosse o gol mal anulado pelo árbitro, eu queria passar algumas estatísticas, primeiro sobre a partida do primeiro e segundo tempo e, segundamente, retrospecto histórico. No primeiro tempo, a Escócia teve 48% de posse de bola e o Brasil 52%. A Escócia chutou somente 4 vezes no gol, sendo nenhuma no alvo. O Brasil chutou 11 com 4 sendo no alvo. No segundo tempo, um dado interessante, que mesmo assistindo o jogo eu não reparei tanto. A Escócia chutou 10 vezes no gol e o Brasil também 10 vezes, e ambos tiveram 5 finalizações no alvo. E o Brasil teve 56% de posse de bola contra 44% da Escócia. A Escócia realmente melhorou no segundo tempo, mas eu não imaginava que tinham sido 10 chutes no gol. Mas ainda bem que o Brasil conseguiu sair mais um joguinho deles de tomar gols. Segundamente, o retrospecto histórico. O Brasil e a Escócia se enfrentaram 10 vezes na história, sendo 8 vitórias para a seleção brasileira e 2 empates. O último confronto sendo em 2011, no amistoso, com 2 gols feitos pelo Neymar. Depois de mais de 900 dias, Neymar voltou em campo pela seleção brasileira e criou boas jogadas. E realmente é muito bom ter o retorno de alguém que representa tanto essa geração do Brasil, que agora parece que tem seu substituto, Neymar, que talvez não vai estar na outra Copa. É o Vinícius Júnior, que está fazendo uma excelente Copa, poderia estar sendo artilheiro da Copa juntamente com o Messi com 5 gols, mas infelizmente não aconteceu. Agora indo para o jogo, o Brasil começou muito bem, o Brasil começou marcando bastante a saída de bola da Escócia, o que resultou no gol. O Ryan ele foi marcar em cima e o zagueiro não tinha jogado até então na Copa, foi seu primeiro jogo. O McKenna, ele entrou na camisa número 26 e já teve um erro grotesco. Erro que se repetiu pela segunda vez no segundo gol do Brasil, que foi anulado. Mas o Ryan fez uma boa pressão. O Ryan que entrou no lugar do Rafinha, que está lesionado. Muita gente estava pedindo o Ryan, então é bom de já demonstrar por que estavam pedindo o Ryan. Fez uma excelente partida, depois de até criar uma boa chance de gol. Mas o gol do Vinícius Júnior foi um gol que, caramba, pareceu que a Escócia estava querendo entregar o gol pro Brasil da forma que foi, mas o Vinícius Júnior não tem nada a ver com isso, e abriu o placar para a seleção brasileira e continuou marcando em cima. Foi um jogo que a Escócia não conseguiu fazer nada. O Brasil estava numa solidez defensiva que a gente pedia em diversos jogos, e em contrário disso, o Marrocos estava sofrendo para o Haiti. O Marrocos conseguiu vencer por 4-2, mas nesse período do jogo o Marrocos estava perdendo e deixou cada vez mais clara a primeira colocação da seleção brasileira, que ocorre desde 1982. Já tem 2 edições de Copas do Mundo que o Brasil se classifica em primeiro. A única vez que o Brasil não se classificou em primeiro foi na Copa da Argentina, em 1978. E o Brasil conseguiu seguir essa marca positiva histórica. Bom, ao decorrer disso, a Escócia deu alguns chutes no gol, mas que não geraram muito perigo. E agora chega a grande polêmica do jogo, que todo mundo realmente não entendeu por que, aos 21 minutos, novamente uma pressão de saída de bola do Brasil. Dessa vez o Vinícius Júnior roubou a bola. Ele roubou a bola, deu o tapa por baixo do goleiro, comemorou, fez a dancinha que normalmente ele faz. E o juiz foi no VAR ver. E realmente, assim, não tem como. Tem coisa que mostrar o lance, mas todo mundo sabe qual lance foi. Pra mim, se fosse pra ser falta, seria pro Vinícius Júnior, o zagueiro Hendry, camisa número 13. Ele que a perna do Vinícius, o Vinícius só se antecipou a ele, roubou a bola. O placar que foi elástico pro Brasil, 3-0, poderia ser até maior com 4-0, mas o juiz foi ver no VAR e não deu pra entender muito bem o áudio dele, que foi um pouco cortado, mas ele decidiu anular o gol da seleção brasileira. O Brasil que também foi prejudicado no lance seguinte, no tiro de meta para a Escócia, que na verdade é escanteio, que o Ryan fez boa jogada e o jogador da Escócia estou para fora, e tem o VAR para mexer nisso. Agora, nessa edição da Copa, pode marcar escanteios errados, mas o juiz não fez isso. Mas enfim, ao decorrer disso, o Brasil, mesmo com 1-0, está fazendo um jogo bem seguro, com a Escócia não conseguindo criar chance nenhuma. O McTominay, que é o principal jogador da Escócia, ao decorrer do jogo ele teve algumas chances, mas não foi um jogo que a Escócia gerou muito perigo ao Brasil. A seleção brasileira realmente fez um excelente jogo. Deu para ver que em alguns momentos o Brasil deixava a bola com a Escócia, deixava a Escócia trabalhar as jogadas, mas mesmo assim o Brasil era seguro de si todo o jogo e conseguiu mostrar
que nem sempre o futebol, que muita gente gosta desse futebol de pressão total, marcação em cima, às vezes você tem que jogar semelhante a Argentina jogo, você gosta de conseguir fazer um pouco de deixar as costas um pouco a bola, que o futebol, mesmo que muitas pessoas só assistam mais por Copa do Mundo ou coisa assim, querem que o Brasil amasse o outro adversário também treina, o adversário também tem bons jogadores, como é o McTominay, o McGinn e o Robertson, que é pelo lado da Escócia, mas mesmo assim eles não conseguiram criar nada contra o Brasil. E o Brasil continuou martelando a Escócia e aos 44 minutos o Vinícius Júnior fez uma boa jogada na linha de fundo, cruzou para o Matheus Cunha. Se não fosse o zagueirão da Escócia, também teria sido mais um gol do Brasil, mais um gol do Cunha, coisa que ele conseguiu fazer no segundo tempo, mas dava para ver que quando o Brasil chegava, realmente era muito efetiva, a marcação estava muito efetiva, estava muito bem encaixado. Uma coisa muito interessante do Ancelotti tá fazendo é a troca de posição entre o Vinícius e o Matheus. Às vezes o Matheus ia para o Vinícius, às vezes eles trocavam. A seleção brasileira é uma seleção que na linha de frente foi muito móvel entre os três jogadores. O Paquetá também fez bastante disso, então foi um jogo que o Brasil atuou muito bem. E, por fim, no finalzinho do segundo tempo, uma boa jogada do Matheus Cunha com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães fez um excelente cruzamento para a área. E, como disse o Casemiro na transmissão da Casa TV, não tinha como o juiz anular essa. Gol de cabeça do Vinícius Júnior, que poderia ter sido seu hat-trick, mas só foi somente seu segundo gol. E foi aquele gol que todo mundo precisava, aquele gol de calma, do Brasil continuar sabendo que podia jogar com total tranquilidade, que realmente a seleção brasileira era muito superior, não somente no papel com os melhores jogadores, mas na prática se mostrou muito superior. E com isso, o Brasil ainda criou mais uma chance com um bom lançamento para o Ryan. E ele conseguiu driblar o zagueiro da Escócia, mas a boa defesa do goleiro Gunn da Escócia, um goleiro que, assim, talvez não tenha trabalhado assim, tanto, de várias chances frequentes, mas quando foi exigido conseguiu ir bem, tomou 4 gols, né, mesmo não vai tomando 3 gols válidos, mas ele fez uma excelente partida. Com isso, acabou o primeiro tempo e a seleção brasileira continuou tentando mostrar e continuou fazendo um bom jogo com boa tranquilidade, mas aos 48 teve uma boa cabeçada do McTominay na primeira finalização do gol da Escócia, mas defesa totalmente segura do Alisson, uma jogada que só foi para mostrar que o Brasil tinha um adversário no jogo, mesmo não sendo tão perigoso. Já aos 51 minutos, uma boa jogada na área com o passe do Paquetá para o Vinícius Júnior. Foi uma jogada que saiu de frente para o goleiro, mas novamente o goleiro Gans fez uma excelente defesa. O Vinícius Júnior tentou dar uma de biquíni na saída do goleiro, mas não conseguiu fazer o gol. Mas era um Brasil que estava mostrando que podia estar mais atrás, mas também tinha muita força do contra-ataque. Então foi realmente um desempenho muito bom da seleção brasileira, muito bom. Talvez seja o melhor jogo da área Ancelotti. E conseguiu imprimir muito que ele fez no seu Real Madrid, muitas vezes campeões, é o maior campeão da Champions, é um excelente treinador, então realmente tem que dar tempo de trabalho para ele. Ele pegou um ciclo muito complicado, mas mesmo assim vem fazendo um excelente trabalho pela seleção brasileira nessa Copa do Mundo, conseguiu se classificar novamente primeiro, apesar das discussões que tinham sobre ele, principalmente depois do jogo de Marrocos, e também contra o Haiti, falar, ganhou do Haiti e tudo mais, mas o Haiti que gerou perigo para a Escócia e gerou perigo para Marrocos, então a seleção brasileira, por também ter mantido tranquilidade nesse jogo, mostra muito de como o Ancelotti vem conseguindo evoluir a seleção a cada jogo e vem formando a seleção titular, mesmo com alguns questionamentos sobre algumas titularidades, ele vem fazendo seu elenco, ele vem fazendo essa Copa do Mundo do Brasil ficar cada vez mais sólido, um time titular, que era o que era muito pedido pelos outros times que passaram pelo ciclo. E aos 59, novamente gol do Matheus Cunha, uma excelente jogada. Ele começou a jogada, deu tapa no Bruno Guimarães, conseguiu segurar, ele fez mais um gol. Assim, ele joga no meu time, que é o Manchester United da Inglaterra, então mesmo que algumas pessoas venham acompanhando ele da Copa, eu acompanhei um pouco antes, então é uma satisfação enorme, ele marca no gols, é um cara que joga muito bem na Inglaterra, é um cara que mostrou muita coisa que ele faz no Manchester United também nesse jogo, que é o chute fora de área. O Brasil ainda não conseguiu fazer um gol assim, mas nesse jogo deu pra ver que o Brasil tentou chutar mais de fora, teve até quando o Neymar entrou depois, o Vinícius tentaram fazer algumas jogadas, então
seleção brasileira vem começando a cada vez mais gostar da forma que vem jogando. E o gol do Matheus foi uma jogada excelente coletiva. O Bruno Guimarães, que também deu assistência para o gol do Vinícius, que não vinha jogando tão bem quanto ele joga no Newcastle, que é o que é mais cobrado dos jogadores da seleção, que são bons jogadores, jogam em times de primeiro escalão ou segundo escalão da Europa ou aqui do Brasil, mas não vinham conseguindo desempenhar tão bem pela seleção, mas nesse jogo conseguiram desempenhar extremamente bem. E com isso, aos 63 minutos, logo após o terceiro gol, a Escócia fez um cruzamento com o Tierney, também Tierney e ex-Arsenal, e uma boa cabeçada do McTominay, a defesa segura do Alisson, assim, o Alisson, mesmo sendo muito criticado na seleção por não fazer defesas espetaculares ou milagres, como já fez no Liverpool, como é considerado um dos melhores goleiros do mundo, fez um jogo, vem fazendo uma Copa extremamente sólida. Ainda acho que ele errou no gol contra Marrocos por ter saído rápido demais. Acho que ele poderia ter esperado um pouco mais ou feito outra coisa, que ele não poderia usar as mãos fora da área. Então acho que foi um erro dele, mas fora isso, foi fazendo uma Copa muito segura também. Que é o que a gente quer, a gente quer um goleiro que aparece nos momentos certos, vem fazendo boas defesas. Eu acho que o jogo de mais destaque dele não foi hoje, foi contra a seleção do Haiti, que gerou alguns perigos encabeçados, assim. E a Escócia é basicamente aquela seleção típica europeia, de não tão grandes jogadores. É aquela seleção muito física, uma seleção que busca bastante, que busca a bola dentro da área, semelhante muito à Bósnia e à Tchequia. Mas nesse jogo contra a seleção brasileira não conseguiu imprimir muito seu jogo. E agora está à mercê do que pode acontecer para a Escócia ficar entre as 8 melhores terceiras colocadas. Aos 75 minutos entrou o Neymar. Muita gente queria ele entrar no lugar do Matheus. Todo mundo queria ver como seria o Neymar em campo novamente com a seleção brasileira. E, caramba, mesmo que o Neymar não tenha feito tanta parte desse ciclo, dá pra ver a diferença que faz quando ele entra, principalmente do lado dos torcedores, no aspecto moral do time. É um cara que muita gente gosta, não somente pelo lado do jogador, mas pelo lado do ser humano, o Neymar, das ações que ele faz. Obviamente, algumas ações questionáveis da vida dele, sobre comprometimento, mas é um cara que muita gente gosta, muita gente acompanhou ele, começou a conhecer o futebol através dele, da forma de jogar dele, o Florian Wirtz, o Lamine Yamal, vem ele como ídolo, não somente aqui no Brasil, a gente tem ele como um ídolo, e foi um cara que entrou muito bem no jogo, assim, ele vinha não jogando tão bem assim pelo Santos, no sentido de que contra o Recoleta ele não fez um jogo tão bom, em alguns momentos a torcida cobrava muito, o Neymar que voltava bastante para tentar pegar a bola, mas a seleção brasileira conseguiu jogar bastante do meio para frente, que é o que a torcida do Santos pede muitas vezes, mas mesmo que o Neymar não tenha as melhores estatísticas do mundo pelo Santos, ele conseguiu ir muito bem naquele período que o Santos brigou pelo rebaixamento, e é um cara que todo jogo, pelo menos em algum momento, ele vai criar uma boa chance. Ele entrou aos 75, aos 78 ele já criou uma boa chance pro Vinícius Júnior, que quase estourou o gol, e novamente o goleiro Ganda da Escócia fez uma boa defesa, então realmente é muito bom ver o Neymar em campo. É alguém que realmente quer muito defender a seleção brasileira e quer muito ganhar uma Copa do Mundo e vai fazer de tudo para isso, tanto que ele foi nessa Copa desde que a lesão não foi cortada, então é alguém que pode ser muito importante nos próximos jogos, com o Brasil se classificar para as 16avos de final. Aos 80 minutos também entrou o Endrick e é um jogador que acho que talvez seja a única coisa que deveria ser cobrado do Ancelotti, é que alguns jogadores poderiam ter entrado antes, que o jogo já estava decidido no 3-0. A Escócia não poderia criar tanto, acho que mais por 60 minutos ele já poderia ter feito uma substituição, mas ele está tentando deixar mais jogadores se entrosarem. Assim, eu questiono um pouco ele demorar tanto para fazer algumas substituições. Eu não sei se jogos que o Brasil tiver correndo perigo, que o Brasil em todos os jogos no segundo tempo estava com o resultado tranquilo. Contra Marrocos, até o final do primeiro tempo estava tranquilo para a seleção brasileira. Eu quero ver, caso ele seja testado na fase de mata-mata, precisando de substituições ou mexidas necessárias, se ele vai conseguir ter esse tato, que muita gente vem cobrando dele, mas acho que hoje em dia de aquele chato que ficou, ganhou, mas foi dele, mas é algo que eu tenho muita curiosidade para ver como ele vai conseguir levar. E também, por fim, teve uma boa jogada, o cruzamento do Danilo, com o passe do Paquetá para ele. O Danilo cruzou quase o gol do Vinícius Júnior, mas não conseguiu sair o gol. E basicamente isso. O Neymar também deu um chute no gol aos 90 minutos. E, caramba, deu para ver na torcida, ou até mesmo aqui de casa mesmo, que realmente tem algo diferente quando ele joga. E para mim foi o melhor jogo do Brasil na Copa. O Brasil conseguiu demonstrar seu poder ofensivo, sua capacidade defensiva com os dois melhores zagueiros do mundo.
Então, agora é ver como vai ser no mata-mata quem vai enfrentar. Provavelmente vai ser Japão, Holanda ou Suécia, dentre os possíveis adversários. Vai ser na segunda-feira, 2 horas da tarde. E tomara que a seleção brasileira consiga avançar de fase. E além das quartas de final, porque o melhor desempenho desde o pentacampeonato foi, infelizmente, no 7-1 contra a Alemanha, que o Brasil chegou nas semifinais. Só para finalizar agora as notas de cada jogador da seleção, vou só falar os que foram titulares, que eu acho que o Ancelotti demorou um pouco para mexer, então acho que não faz tanta diferença falar que o Fabinho também entrou, o Alexandre, o Neymar, o Endrick, então, e o Gabriel Martinelli. Acho que eles não conseguiram fazer nada assim de muito diferente, mas eu realmente fico muito feliz de o Neymar ter conseguido entrar. No gol, o Alisson acho que merece uma nota 9, acho que ele não foi. Não, nota 8. Acho que ele não foi exigido para merecer uma nota 10, mas no momento que ele foi, ele conseguiu muito bem. Eu acho que a nota 8 serve bastante para ele. Fez uma boa partida. Nas laterais, Danilo e Douglas Santos também não foram tão exigidos, mesma coisa, nota 8. Acho que não teve nada de muito que a Escócia conseguiu criar, só teve alguns cruzamentos pro McTominay, mas é normal, o adversário sempre vai chegar em algum momento no seu gol, mas acho que eles conseguiram evitar bastante, conseguiram fazer um jogo defensivo muito bom. A dupla de zaga, Magalhães e Marquinhos, são os melhores zagueiros do mundo, perderam alguns momentos de cabeça, mas desempenharam um bom futebol. Acho que nota 7 só para alguns momentos que eles perderam a bola de cabeça. Uma coisa que eu fico um pouco preocupado que a seleção brasileira sofreu na Copa, em alguns momentos dos jogos, foi bolas paradas. E também eu fico surpreso que a seleção brasileira não vem conseguindo marcar. O Magalhães é do Arsenal, que é um time famoso por isso, mas ele não conseguiu fazer um gol de cabeça. Eu tinha essa expectativa no início da Copa, mas enfim. O Casemiro talvez tenha feito o melhor jogo dele na Copa, não criou nada assim tão relevante, mas não teve fraquejos defensivos, como teve contra Marrocos, nota 7, ginásio com ele. O Bruno Guimarães deu 2 assistências, então não tem como negar que ele foi muito bem hoje, fez um jogo excelente. Eu acho que melhor até no jogo contra o Egito, que foi o último amistoso do Brasil para a Copa, acho que uma nota 9 para o Bruno Guimarães. Talvez seja um pouco simpático demais, mas eu fico muito feliz de ter conseguido jogar bem. Lucas Paquetá deu uma caneta absurda no jogador da Escócia, no lance que ele pegou a bola ali de fundo, mas deu boas jogadas, mas acho que nada além disso, acho que nota 7. O Vinícius, nota 10, não tenho o que te dizer dele. Caramba, fez o hat-trick, né? O gol foi roubado, mas é um jogador que o que a gente pedia do Vinícius Júnior, que é do Real Madrid na seleção, ele vem conseguindo mostrar que ele consegue ser, e ele é um dos melhores do mundo, sim. Então, eu acho que nota 10 pro menino é muito justo. Ele poderia estar disputando a artilharia. Ele já está disputando a artilharia, mas poderia estar em primeiro junto com o Messi com 5 gols, mas está jogando realmente muito bem. O Ryan também entrou muito bem no lugar do Rafinha e teve uma melhora muito boa do Ryan. Não que o Rafinha esteja jogando mal, assim, mas ele perdeu muitas chances, assim, e não estava sendo o que ele consegue ser no clube. Ele não estava sendo, assim, péssimo de assim, todo mundo tá vendo ele como péssimo, mas eu tava vendo ele, tava se esforçando, mas não tá conseguindo ser quem ele é normalmente no Barcelona. Acho que tava sendo nota 3, não, notas 3, 5 pelo esforço no máximo, mas o Ryan fez uma excelente melhora e foi um jogo que todo mundo pediu de como titular e ele mostrou que veio. Ele não deu o passe pro gol do Vinícius, mas foi um cara que deu boas jogadas e entrou melhor no lugar do Rafinha. Então fico muito feliz pelo desempenho do Ryan, mesmo ele sendo o Vasco, torcendo o Flamengo, fico muito feliz que ele esteja jogando bem. E agora chegou o Matheus Cunha, que 2 jogos titular, 3 gols. Assim, ele entrou no segundo tempo contra o Marrocos, mas é um cara que vem de boa fase. É um cara que não é atacante de fato, ele é mais meio, mas ele tem um bom chute fora da área. É um cara que tem faro de gol também. E é um cara que, mesmo que você não veja ele aparecendo tanto no jogo, é um cara que volta muito para marcar, alguém que busca muitas jogadas. Então, fico muito feliz que o Matheus Cunha venha honrando também o Manchester United pela seleção brasileira. É basicamente isso. E o Ancelotti, nota 9. Se tivesse feito as mudanças antes, eu queria ter. Porque é muito mais difícil você testar no mata-mata que jogos normais, mas não tenho o que dizer, a seleção está evoluindo cada vez mais. Espero que consiga chegar nos oitavos de final. Isso.